Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro e professor da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, estamos aqui falando sobre a lição Jovens, certa lição número 12, onde fala sobre evidências de um fiel seguidor de Jesus. O textuário aqui da lição diz: Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, meus irmãos, a lição muito boa. A leitura bíblica em classe está lá em 1 João, capítulo 5, do 1 ao 5, versículo do 1 ao 5, certo? Depois nós temos o primeiro capítulo fala sobre o amor, a base da fé. O segundo capítulo fala sobre as bases do novo nascimento. E o terceiro capítulo aqui fala sobre o que é uma vida eterna. Então, meus irmãos, vamos lá. Meus irmãos, é a evidência de um fiel seguidor de Jesus. Meus irmãos, será que para ser um fiel seguidor de Jesus deve apenas conhecer Jesus? Olha aqui, meus irmãos, não basta apenas conhecer Jesus, certo? Se nós lermos aqui Tiago capítulo 2, versículo do 1 ao 4, vamos ler aqui, não é isso? Tiago capítulo 2, Tiago fica lá depois de Hebreus, certo? Tiago capítulo 2, versículo 19, que diz o seguinte: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a lição diz que conhecer não é tudo. Claro que já é o primeiro passo. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que é necessário nós crermos que Ele existe, né? Para se eu crer que Deus existe, então já é o primeiro passo para eu desenvolver a minha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, olha, os frutos, certo? Os frutos que identifica uma árvore, certo? Meus irmãos, às vezes nós olhamos para uma árvore e nós estamos na dúvida de que árvore é, porque a árvore não tem nenhum fruto. Aí a gente fica na dúvida de que árvore é aquela, que espécie de árvore é aquela, né? Se é de qual fruto é, se dá frutos, se dá flores, certo? Ou somente se dá sombra. Porém, quando nós vemos os frutos daquela árvore, aí nós temos certeza que árvore é aquela. Se é um pé de jaca, podemos assim dizer, né? Um pé de siriguela, né? Um pé de azeitona, um pé de damasco, né? De tâmara. Então, meus irmãos, ao ver os frutos, nós podemos identificar qual o tipo de árvore é essa. Então, meus irmãos, Jesus usou essa analogia para que nós olhamos para características, para o caráter de uma pessoa. Ao olharmos o caráter, as atitudes e ações das pessoas, nós podemos ter uma noção de que tipo de pessoa é aquela. Se realmente é um seguidor de Jesus ou é uma pessoa que não crê em Deus nem nada. Então, meus irmãos, para nós, olha aqui, para nós, certo? Para nós, tem ações e atitudes que são necessárias para nós. Amém, meus irmãos? Olha aqui, olha. O amor, certo? O amor precisa ser demonstrado em palavras e atitudes, certo? Falar de amor é fácil, mas pôr em prática é difícil. Porque o amor vai muito mais além do que nós podemos imaginar, certo? Nós temos uma noção porque foi nos revelado, se nós lermos na 1 Coríntios, capítulo 13, nós vemos uma bela carta de Paulo ali falando do amor. Então, meus irmãos, nós sabemos que o amor, ele vem de Deus. E o amor deve ser demonstrado, amém, meus irmãos? Em palavras, não somente em palavras, mas também em atitudes. Olha aqui, meus irmãos. O amor, certo? Que não gera alegria e dá atenção ao próximo, não é amor, certo? Então, um amor, a pessoa fala de amor, mas esse amor não gera alegria, certo? Esse amor que essa pessoa fala não dá atenção, não olha para o seu próximo, certo? Não é amor. Pode ser qualquer coisa, mas não é amor, certo? Então, meus irmãos, nós temos que demonstrar esse amor, né? Como eu já falei aqui, falar de amor é fácil, pôr em prática que é difícil, certo? Porque muitas vezes, meus irmãos, o amor, ele pede para que nós neguemos a nós mesmos. E negar a si mesmo não é fácil, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui que aí a lição faz essa pergunta, né? O que nós estamos produzindo?
o que nós estamos produzindo? Hein, meus irmãos? O amor, a compaixão, a misericórdia, o perdão ou a discórdia, não é? A inveja? Né? Nós vemos aqui, meus irmãos, tem pessoas, meus irmãos, aí às vezes casais, né, às vezes nos casais, né, tem tanto o homem quanto a mulher, diz que ama o outro, né, que é um amor grande, que ama, depois de um tempo, tá, um tira a vida do outro, então não era amor. Né? Não era amor. Então, meus irmãos, esse amor que essa lição está falando, que é um amor que vem de Deus, certo? Que é um amor que traz, que completa, é um amor que traz compreensão. Só que, meus irmãos, as pessoas no mundo aí confundem, né? Amar não significa concordar, certo? Por exemplo, vamos dizer um exemplo aqui. Vamos dizer que você tem ou você tem um filho que está no mundo das drogas, certo? Nós amamos aquele filho, porém, nós não concordamos com aquilo que ele pratica. Então, amor nem sempre é concordar, certo? Às vezes, o amor também diz não, certo? Às vezes, quem ama também diz não. Vamos lá, meus irmãos. Olha aqui, olha. Nós não podemos ficar acostumados com a dor e o sofrimento, certo? Vamos lá, meus irmãos. Tem pessoas, porque nós sabemos que a vinda de Cristo está próxima. Então, tem pessoas que se apegam a isso. Não, Jesus está voltando, né? Vou ficar em casa, vou me resguardar. Mas, meus irmãos, para sermos cidadãos dos céus, como eu falei aqui, olha, para sermos cidadãos dos céus, certo? Do céu, temos que ser cidadãos aqui também, aqui na terra, certo? Ou seja, praticar. Para eu chegar no amanhã, eu tenho que viver o hoje, certo? E o hoje tem a ver com presente, certo? E o presente, onde o próprio nome diz, é um presente de Deus para a humanidade. Amém, meus irmãos? Olha aqui, olha. Jesus, certo? Jesus é a maior prova do amor de Deus para a humanidade. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque o próprio João, meus irmãos, nós temos que ter o seguinte, João, quando foi relatar isso, ele não achou palavras para relatar, o apóstolo João não teve palavras para descrever o amor de Deus. Ele só falou da seguinte forma, porque o amor de Deus foi de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um amor de tal maneira, porque o apóstolo João não conseguiu encontrar palavras para descrever o amor de Deus. Amém, meus irmãos? Então o amor de Deus é maravilhoso. Olha aqui, meus irmãos. No Novo Testamento, né, amor é traduzido como ágape, certo? Ágape, né? Diferente do eros, né? Eros também pode ser o amor no grego, certo? Que significa um amor egoísta, né? Um amor que tem a ver com desejos sexuais. Um desejo sexual. Mas isso do eros, né? O eros, certo? Ou também um desejo sexual. Mas o amor ágape, né? Esse amor ágape é um amor diferente, né? O amor ágape expressa cuidado e compaixão pelos indignos. Olha aqui, meus irmãos, ágape, né? O amor de Deus tem a ver com a graça divina, um favor imerecido para toda a humanidade. Então, ágape significa, né, pode ser traduzido como um amor expressando cuidado e compaixão pelos indignos, onde o próprio Deus se demonstrou o seu amor por nós, a humanidade, humanos, seres humanos indignos, certo? Incapazes de herdar a salvação, incapazes de alcançar a salvação em Deus, certo? Então Deus enviou o seu Filho, Cristo, para morrer na cruz por nós, para que nós pudéssemos nascer de novo. Como lá fala em João 3,3. Né? Em verdade, Jesus estava explicando para Nicodemos. João capítulo 3, versículo 3. Em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino dos céus. Meus irmãos, nascer, certo? Nascer tem a ideia de ser gerado, certo? Gerado. Nós que éramos filhos da perdição, né, incapazes de herdar a vida eterna, quando nós reconhecemos que Cristo é o único, que é o Filho de Deus, enviado para morrer na cruz por nós, né, esse nascer de novo, né, o próprio Nicodemos teve essa dúvida. Como é que pode um homem velho nascer de novo? Porventura ele vai entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Porque Nicodemos pensou no lado físico, certo? Ele entendeu a mensagem, mas ele entendeu do lado físico. Mas o que Jesus estava dizendo, o que o apóstolo João estava explicando, que era a palavra de Jesus,
certo? Nós vimos aqui que esse nascer de novo é um nascer espiritual. É deixar de andar no rumo ao mundo, mas andar na contramão do mundo, certo? Então esse nascer de novo, meus irmãos, fala de dar frutos diferentes dos frutos que nós dávamos, certo? Frutos de alegria, frutos de justiça, de verdade, de compaixão. Então, meus irmãos, esse nascer é ser gerado. Quando nós aceitamos Cristo novamente, nós estamos sendo gerados novamente. Amém? Em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, o amor, certo, é o maior dom. Você pode ter o dom de falar 1000 idiomas. Você pode ter o dom de profetizar. Você pode ter o dom de pregar, de ensinar, de fazer inúmeras coisas. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que o maior dom é o amor. Porque se nós não tivermos amor, nós não entraremos no reino dos céus. Uma das características de um seguidor de Jesus é o amor. Jesus uma certa vez falou, olha, se tu não amas ao teu próximo, a quem tu podes ver, como porventura tu amarias a Deus, a quem nunca viste? Então, meus irmãos, o amor é uma das características do seguidor de Jesus. Então, o amor é o mais essencial, a característica de Cristo, né? O mais abrangente e permanente, né? Nós podemos ver lá João capítulo 3, versículo do 1 ao 13 e depois versículo 16. Amém, meus irmãos? Então, ser cristão é ter uma atitude diferente, certo? Não se corromper, certo? Não levantar falso testemunho com o seu próximo, certo? Não aborrecer, certo? Praticar a justiça, a verdade, certo? Ter comunhão uns com os outros. O quê? Por que nascer de novo? Né? Para nós sermos gerados, né, novamente. Amém, meus irmãos? João 3:3. Né? Porque aqui, ó, por que nascer de novo? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vamos ler aqui Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz o seguinte, Romanos 3, 23. Diz assim, olha, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sob a paciência de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos nascer de novo. Amém, meus irmãos? E o que é vida eterna? Né? Já que a gente fala tanto sobre vida eterna. Vida eterna, meus irmãos, é morarmos. Né? A Bíblia diz que lá não vai haver dor nem sofrimento. A Bíblia diz que o próprio Deus enxugará as nossas lágrimas. Olha aqui, meus irmãos, na lição fala sobre aqui, olha, sobre vida eterna, né? Nós vemos aqui duas colunas, né? A primeira coluna fala sobre o mundo que nós vivemos hoje, né? O sol criado, não é, que Deus criou, certo? Porém, na vida eterna não vai haver mais necessidade do sol, porque a luz virá do próprio Deus, certo? Aqui nós vemos aqui o Satanás vitorioso, porque ele leva muitos, né, a seguir eles, e porventura, e detrimento de tudo isso, perecem indo para o inferno. Mas na vida eterna, meus irmãos, nós veremos aqui Satanás derrotado. Olha aqui, olha, o pecado na vida do ser humano, todo ser humano tem pecado, porém na vida eterna nós teremos aqui as pessoas vivem com Deus para sempre. Olha aqui, olha, as pessoas são amaldiçoadas, né, por conta do pecado, mas a maldição ela será removida. A maldição ela é quebrada quando nós recebemos Cristo como nosso Salvador. Olha aqui, olha, lágrimas por conta do pecado. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que não vai haver mais pecado, nem lágrimas, nem dor, nem sofrimento. A terra amaldiçoada. Nós vemos aqui na Nova Jerusalém, no paraíso, não é? A Nova Jerusalém, um lugar criado para os santos de Deus. O paraíso foi perdido, depois que Adão e Eva pecou. A Bíblia diz que eles não tiveram mais acesso ao paraíso. Porém, na vida eterna nós teremos aqui o paraíso reconquistado. Então, meus irmãos, falar de amor não é fácil. Porém, falar de amor é fácil, mas praticá-lo em si é difícil. Mas que nós possamos se alegrar na presença de Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, que a santificação é um processo,
dia após dia, certo? Nós cairemos ali, mas pela misericórdia de Deus. Por isso que é bom nós estarmos com quem é mais cristão e mais sábio do que nós, porque essa pessoa nos levantará e nos ajudará na caminhada. Então, meus irmãos, santificação, obediência, né? O amor, o perdão, é tudo uma caminhada, é passo a passo, mas que nós possamos aprender com o mestre dos mestres, né? Que nós possamos ouvir a voz do Consolador no nosso coração. Amém, meus irmãos? Paz do Senhor Jesus Cristo, vou parar por aqui, que nós possamos aprender a cada dia mais com Cristo e que você possa ter uma ótima semana na presença de Cristo. Paz do Senhor.